a segunda teleaula do nosso curso de Tecnologia de Soldagem. Eu sou o professor Marcos Dutra e vou estar com você nesta aula. Se você não assistiu a primeira aula, clique aí no link que está na descrição e vá até a primeira aula, assista, fique por dentro da matéria e dê continuidade. Vamos agora continuar a nossa segunda aula de Tecnologia de Soldagem com o modo Terminologia de Soldagem, identificando e interpretando todos os termos técnicos na metalurgia de soldagem. Vamos lá ao nosso slide? Camada. Deposição de um ou mais passos consecutivos situado aproximadamente num mesmo plano. Aqui eu tenho o desenho de uma junta, tá? Eu tenho uma junta e tenho esses gráficos aqui que significam os cordões de solda, tá? Aqui estão enumerados os cordões de solda na junta, então aqui são aproximadamente 28, 29 cordões de solda. Aqui, nesse gráfico desse lado, nós temos as camadas, tá? Então, a junta, ela está com um chanfro. Nós aprendemos na aula passada o que é chanfro. Aqui ela está com um chanfro em V. Você vai conhecer todos os tipos de chanfro existentes. Aqui ela está com um chanfro em V e descrevendo no gráfico cada cordão de solda e as camadas de solda. Aqui são 8 camadas de solda. Então, quando você encontrar em alguma documentação técnica o termo camadas e cordões de solda, você já sabe identificar o que significa. Certificado de qualificação de soldador. Documento escrito certificando que o soldador executa soldas de acordo com padrões pré-estabelecidos. Isso é bom a gente deixar bem claro. Existe o soldador que ele se matricula num curso profissionalizante, ele faz aquele curso profissionalizante, termina e ele recebe o certificado de conclusão de curso. Esse certificado, ele vai estar constando que ele frequentou esse curso profissionalizante na área da soldagem, mas ainda não o qualifica para executar soldagens com padrões pré-estabelecidos, tá? Aqui, na terminologia, a descrição diz o seguinte: documento escrito certificando que o soldador executa soldas com padrões pré-estabelecidos. O soldador com certificado de qualificação, normalmente esse certificado vai se conseguir numa empresa que ele esteja trabalhando, ou ele vai até um laboratório de soldagem, executa uma solda numa peça teste ou em um tubo teste. Esse tubo teste ou essa peça teste vai de novo para o laboratório, ela passa por ensaios químicos, mecânicos e metalográficos. Professor, complicou. Ensaios químicos, mecânicos, metalográficos, o que é isso? Ensaios nada mais são do que testes. Eles vão pegar a solda que o soldador executou, o procedimento de soldagem dele, vão fazer teste de resistência, teste de dobramento, se aquela solda resistiu
padrões técnicos, padrões pré-estabelecidos antes do procedimento de soldagem, o soldador ele é aprovado. Então, aquele laboratório emite uma documentação técnica dizendo que aquele soldador é qualificado a executar soldagens com padrões pré-estabelecidos. Então, isso que é o certificado de qualificação do soldador, diferente do certificado de conclusão de curso, tá? Não faça essa confusão. Se você está fazendo um curso profissionalizante, você vai receber o diploma de curso, mas você não vai receber o certificado de qualificação de soldador, que é um certificado que é adquirido através de um procedimento prático em uma peça teste que vai para o laboratório de soldagem, é testada, aprovada e emitida essa documentação, certo? Vamos lá, chanfro. Abertura ou sulco na superfície de uma peça entre dois componentes que determinam o espaço para conter a solda. Então, eu tenho, lembra? Dois componentes. É efetuado uma abertura ou um sulco nessa peça, tá? Um desbaste em uma forma angular, onde vai se conter a solda. Naquele espaço onde é o chanfro, vai ser contida a solda. E aí, professor, existe só um tipo de chanfro? Só aquele desbastado em 45 graus, aquele reto? Não, existem vários tipos de chanfro. Vamos saber a nomenclatura desses chanfros? Eles são os seguintes: chanfro em J, chanfro em duplo J, chanfro em U, chanfro em duplo U, chanfro em V, chanfro em X, em meio V, chanfro em K ou chanfro reto ou sem chanfro. Vamos ver como são esses chanfros? Olha aqui, nesse gráfico aqui dá para a gente visualizar. Esse primeiro chanfro aqui, ó, né, que ele tem uma curvatura e é efetuado só em um componente da junta, é o chanfro em J. Esse outro chanfro aqui, ó, que tem duas curvas, né, aqui em cada componente da junta, é o chanfro em U. Esse chanfro desbastado aqui numa forma angular é o chanfro em V. Esse chanfro, parecido com o chanfro V, desbastado aqui somente em um componente da junta, é o chanfro em meio V. Você pode observar aqui, ó, que ele é metade desse chanfro de cima, que é o chanfro em V. Então, é o chanfro em meio V. Depois, temos aqui o chanfro em duplo J, né? Até o formato do chanfro parece um J aqui, ó, em somente um componente da junta. Depois, nós temos o chanfro em duplo U. Aqui está o chanfro U, chanfro em duplo U, dos dois lados da junta, do lado de cima e do lado de baixo da junta. Temos aqui o chanfro em X. Esse chanfro em X, numa norma mais antiga, porque todas essas normas aqui do procedimento de soldagem, elas são estabelecidas por uma organização internacional de soldagem, que é a AWS,
American Welding Society, ou Sociedade Americana de Soldagem, e são traduzidas para o português. Então aqui, em inglês, na norma AWS, está aqui Double V Groove, tá? Chanfro com duplo V. Só que a norma ABNT não adota essa nomenclatura de chanfro em duplo V. Em algumas literaturas mais antigas de soldagem, você vai encontrar lá chanfro em duplo V. Só que atualmente essa designação não está sendo adotada mais. Está sendo adotada a designação de chanfro em X, tá? Que não deixa de ser um V na parte de baixo e outro V na parte de cima. Depois, nós temos o chanfro em K, e que é 2 chanfros em meio V em um componente da junta, tá? Que também na nomenclatura norma AWS, né, na língua inglesa, vem Double Bevel Groove. Vamos dizer assim, numa tradução português, um duplo meio V, né? Mas a ABNT não adota essa designação. Nós adotamos a designação de chanfro em K. E agora temos aqui, por último, o chanfro reto ou junta sem chanfro, tá? Chanfro reto. Não é efetuado nenhum desbaste em qualquer dos componentes da junta. Então, esses são os tipos de chanfro existentes, que é bom você guardar, é bom você sempre dar uma olhada para conhecer quando você pegar a norma, quando você estiver diante de uma documentação técnica, poder identificar o tipo de chanfro que será executado naquele procedimento de soldagem. Vamos lá, o próximo slide. Chapa teste de produção. Chapa soldada e identificada como extensão de uma das juntas soldadas do equipamento, com a finalidade de executar ensaios mecânicos, químicos ou metalográficos. Então vamos lá. Eu estou soldando um equipamento na obra, ou estou soldando o equipamento na oficina. Eu tenho uma solda que ela vai ser executada em toda essa extensão. Então, o que acontece? É colocado uma chapa em uma das extensões, tá, da junta, e ela é identificada. Quando eu vou executar o procedimento de soldagem, eu terminei a solda na peça, eu continuo essa solda na extensão da junta, tá? Que essa extensão, essa chapa a mais colocada, depois de executado o procedimento de soldagem, ela vai ser retirada da peça, retirada do equipamento, vai para o laboratório para serem efetuados ensaios mecânicos, químicos ou metalográficos. O que são esses ensaios? Os ensaios mecânicos, ensaios de dobramento, de tração, testes de resistências. Os ensaios químicos podem ser ensaios de líquido penetrante, e ensaios com microscópio metalográfico, tá? Identificando e diagnosticando as características da estrutura cristalina do aço, a estrutura molecular do aço, tá? Então,
essa é uma chapa teste de produção. Chapa ou tubo de teste. Peça soldada e identificada para qualificação do procedimento de soldagem ou de soldadores ou de operadores de soldagem. Lembra que a gente falou agora mesmo sobre soldador, sobre certificado de qualificação de soldador? Que o soldador executa o teste, executa o procedimento de soldagem em uma chapa ou em um tubo. Esse procedimento de soldagem é enviado para o laboratório para serem feitos os ensaios químicos, mecânicos, metalográficos para a qualificação do soldador. Então, chapa ou tubo de teste, ela é identificada para a qualificação de procedimento de soldagem ou de soldadores. Como qualificação de procedimento de soldagem? Eu tenho um procedimento de soldagem. Vai ser montado um equipamento na minha fábrica. Então, chegou todo o equipamento, a chaparia, tudo que eu vou precisar para montar esse equipamento. É retirado uma pequena amostra daquela chapa, daquele equipamento. Essa amostra é enviada para o laboratório. Lá vão ser feitos todos os amostras de chapa. Vão ser verificados os níveis de resistência à tração, de resistência à torção, o nível de calor suportado por aquela chapa para que a sua estrutura cristalina não se altere. Com base nesses dados, o inspetor de solda nível 2, que trabalha dentro do laboratório de soldagem, ele vai redigir uma documentação técnica que se chama ETPS, Especificação Testada de Procedimento de Soldagem. Essa documentação técnica, ela vai se tornar a EPS, a Especificação de Procedimento de Soldagem. Como o soldador vai executar a soldagem naquela chapa, naquele equipamento, para atingir os melhores e maiores níveis de qualidade e resistência do equipamento. Então, a chapa ou tubo teste é para qualificação de procedimento de soldagem e qualificação de soldadores, certo? Cobre junta, vamos saber o que é isso? Material, metal de base, solda, material granulado, cobre ou carvão, colocado na raiz da junta para ser soldado, com a finalidade de suportar o metal fundido durante a execução de um procedimento de soldagem. Vamos lá. Essa aqui é a junta que vai ser soldada, tá? Então, lembra que a gente falou de abertura de raiz? Eu vou calcular a abertura de raiz, vou montar essa junta e ela vai estar aqui. Pronto. Procedimento de soldagem. Vai ser adicionado abaixo dessa junta uma chapa aqui, ó. Vai ficar o espaçamento e essa chapa embaixo da junta. E a solda vai ser executada em cima, depositando o material entre as três peças. Essa peça colocada abaixo da junta é o cobre junta, também chamado de mata junta. Esse mata junta, esse cobre junta, que é colocado entre a junta, ali no espaço onde vai ser executada a soldagem,
ele é somente de metal, somente de aço? Não. Ele pode ser um mata-junta de cobre, ele pode ser um mata-junta de carvão, ele pode ser de vários materiais. Por quê? Ele pode ser fixo ou ele pode ser retirado após a soldagem. Normalmente, quando é de aço, é de metal, é um mata-junta fixo. Quem já trabalhou aí na área de montagem de tanques, quando se vai fazer o piso do tanque, é colocado aquele longo ferro chato nas emendas da chapa. Aquele ferro chato que é colocado ali embaixo da junta, na emenda da chapa, é chamado de mata-junta ou cobre-junta. Entendido? Vamos lá. Consumível. Material empregado na deposição ou proteção da solda, tais como eletrodo, varetas, arame, anel consumível, gás, fluxo. Tudo que é usado no procedimento de soldagem que se consome é chamado de consumível. Um exemplo, o eletrodo revestido. Eu começo a executar uma soldagem. O eletrodo ele está grande, assim, desse tamanho, 25, 30 centímetros. Conforme eu vou executando a solda, ele vai diminuindo o seu tamanho. Ele vai diminuindo, até ficar de um tamanho que não é possível mais ser usado e tem que ser descartado. Então, ele se consumiu durante a soldagem. Então, além de ele ser um metal de adição, o eletrodo também é um consumível usado na soldagem. As varetas chamadas eletrodo nu, que é usado no processo oxiacetileno, que é usado no processo TIG, os arames, as bobinas de arames usadas no processo MIG-MAG, no processo de arame tubular, também são consumíveis. Por quê? Eles se consomem durante a execução do procedimento de soldagem. Outro exemplo de consumíveis, os gases de proteção. No processo MIG-MAG, no processo TIG, são processos de soldagem com proteção a gás. Lembra que a gente falou de atmosfera protetora, a gente falou de atmosfera de calor, né? Também conhecido como arco elétrico. Então, essa atmosfera, usa-se um gás para proteger essa atmosfera nesses processos de soldagem a gás. Esse gás, ele o cilindro vai o ponteirinho ali do regulador de pressão do manômetro, vai marcando que o gás está diminuindo, ele está sendo consumido. Então, professor, o gás também é um consumível? Sim, o gás também é um consumível. E o fluxo? O fluxo é um consumível? O fluxo também é um consumível. Aonde que eu encontro fluxo? Nós vamos falar de fluxo de soldagem. O revestimento de solda do eletrodo revestido, lembra que a gente falou? Também é um fluxo com aglomerante. Quem já teve a oportunidade de ver, a gente até falou na aula passada, sobre a soldagem com aquela varetinha amarela, por brasagem, também é usado um pozinho branco, um fluxo de soldagem. No processo arame tubular, que a gente vai descrever o processo arame tubular, também tem um fluxo no núcleo do arame. Esse fluxo também se consome. No processo arco submerso, também é usado fluxo. Então, o fluxo de soldagem, esse pozinho usado na soldagem, também é um consumível. Tudo que se consome durante a execução dos procedimentos de soldagem são discriminados, classificados na terminologia de soldagem como material consumível.
Vamos ao próximo. Corpo de prova. Amostra retirada e identificada da chapa teste ou tubo de teste para executar ensaios químicos, mecânicos ou metalográficos. Lembra que a gente falou que o soldador, ele faz aquele ensaio, aquele teste, ele solda aquela peça? No caso do soldador, ele executou a soldagem aqui nessa peça. Vai para o laboratório, a peça está soldada, a solda está aqui. É retirado somente a solda, tá? É retirado daqui da peça, é cortado somente a solda. Essa parte retirada é chamada de corpo de prova. Por quê? É a parte da junta que vai para os testes. E aqui está um exemplo aqui em laboratório, né? Um equipamento fazendo um ensaio de dobramento, onde a peça está sendo dobrada e está sendo identificada a resistência até onde essa peça suporta o dobramento. Aqui é um ensaio de tração. A amostra está sendo puxada num sentido tracionário para se verificar a resistência desse corpo de prova. O corpo de prova não é somente uma solda retirada de uma peça teste. Pode ser uma amostra de uma chapa, de um tubo, né? A amostra simplesmente retirada do metal, tá? É um corpo de prova. Vamos lá? Corrente elétrica de soldagem. Corrente elétrica em um circuito de soldagem durante a execução de uma solda. Aqui nós temos uma fonte de energia para soldagem ou uma máquina de solda. Aqui nós temos o polo negativo e o polo positivo. A máquina de solda ou a fonte de energia, ela recebe a corrente elétrica da rede, aquela corrente elétrica que vem da rua, ela é corrente alternada. Ela entra aqui por trás da máquina e alimenta a máquina, ou seja, um retificador de soldagem, ou um transformador, um gerador ou um inversor. Nós vamos aprender todos esses equipamentos de soldagem, todas essas fontes de energia. Vamos dizer que esse aqui seja um retificador. Ele recebe a energia, essa energia ela é transformada e retificada dentro da fonte de energia e ela sai no polo negativo e vai para o polo positivo. Essa corrente que ela tem esse sentido do polo negativo para o polo positivo é chamada de corrente contínua, tá? Existe somente a corrente contínua, professor? Não, existem dois tipos de corrente elétrica: corrente contínua e corrente alternada. O que é a corrente alternada? A corrente contínua, os elétrons têm um único sentido, do polo negativo para o polo positivo. Os elétrons ficam circulando nesse único sentido. E a corrente alternada? A corrente alternada é diferente. A corrente alternada, no intervalo de 1 segundo, ela vai 60 vezes do polo negativo para o positivo. No próximo segundo, ela retorna mais 60 vezes do polo positivo para o polo negativo. São esses dois tipos de corrente que circulam nesse circuito entre o polo positivo e o polo negativo, chamado de circuito de soldagem.
Então, essa corrente elétrica que circula nesse circuito de soldagem é chamada de corrente elétrica de soldagem. Repito, nós vamos estudar em detalhes sobre corrente contínua, corrente alternada. Eu não quero falar muito aqui, senão nós vamos alongar sobre esse tema. Vamos lá? Dimensão de solda. Para soldas em chanfro é a penetração da junta, profundidade do bisel mais a penetração da raiz, quando essa é especificada. A dimensão de uma solda de chanfro é a garganta efetiva desse tipo de solda, são a mesma coisa. Bom, vamos lá. Quando se fala em dimensão de solda, existem dois tipos de dimensão de solda que a gente deve conhecer, que o soldador deve conhecer. A solda em junta de topo e a solda em junta de ângulo. Junta de topo é essa junta aqui, ó. Isso aqui. Junta de topo, uma do lado da outra. Aqui é a solda depois de pronta, depois de executada. Aqui, do início do chanfro, paralelo à junta, até a raiz. Em alguns procedimentos se inclui a raiz, em outros procedimentos não. É a garganta efetiva ou a dimensão da solda. Então, excluindo-se o reforço da solda e incluindo a raiz da junta, nós temos a dimensão de uma solda em junta de topo. Vamos lá? Opa! Vamos voltar no slide. Aqui. Dimensão de solda. Vamos agora saber em junta de ângulo. Para soldas em junta de ângulo de pernas iguais, é o comprimento dos catetos do maior triângulo retângulo isósceles, que pode ser escrito na seção transversal da junta. Lá vem de novo, professor, essa linguagem complicada. Calma, você vai entender facilmente. Vamos por parte, no começo, dimensão de solda de ângulo. O que é uma solda de ângulo, professor? Quando eu tenho dois componentes ao lado do outro para se executar uma soldagem, eu tenho uma junta de topo. Por quê? Ela está de topo. Quando eu tenho aqui, ó, em formato de T, uma junta montada assim, eu tenho uma junta de ângulo. Por quê? Porque ela forma um ângulo aqui, ó, tá? Então, no caso dessa daqui, é uma junta de ângulo em T. A solda vai ser executada aqui, ó, na emenda das duas chapas. Então, a solda, ela vai formar um triângulo aqui, ó, tá? Depois de executada. Essa altura aqui, ó, da solda depois de executada é chamada de perna ou dimensão de solda. Então, em junta de ângulo, a dimensão da solda ou a perna de solda, ela é medida na altura da solda e na largura dela, tá? Em junta de topo é a profundidade do início do chanfro até a raiz da junta, e na junta de ângulo é a medida dos catetos do triângulo na horizontal e na vertical. Então, essa é a
de uma junta de ângulo ou a perna de solda de uma junta de ângulo, certo? Vamos lá ao próximo slide. Eletrodo de carvão. Eletrodo usado em corte ou soldagem ao arco elétrico, consistindo de uma vareta de carbono ou grafite que pode ser revestida com cobre ou outros revestimentos. Aqui nessa imagem aqui, ó, nós temos o eletrodo de carvão. Esse eletrodo ele é muito usado num processo chamado goivagem. É um processo onde se tem um equipamento semelhante a um porta-eletrodos, tá? Ele é semelhante a um porta-eletrodos, só que ele também tem ar comprimido que passa por dentro dele e sai aqui. O eletrodo de carvão é colocado nessa posição, junto com ar comprimido, numa muito alta, é executado o processo de corte ou o processo chamado tecnicamente de goivagem. Então, o eletrodo de carvão ele é usado no processo de goivagem. Eletrodo nu. Metal de adição ou não em forma de arame, tira, barra ou sem nenhum revestimento e pintura nele aplicado, além daquele concomitante à sua fabricação ou preservação. Eletrodo nu. Por que ele se chama eletrodo nu? Esse aqui não se chama eletrodo revestido porque ele tem um revestimento que faz a proteção da solda e tem outras funções que nós vamos estudar mais à frente. O eletrodo nu, ele não tem nenhum revestimento, ele é nu, ele é somente a vareta. Ele pode ser em formato de vareta ou nessa bobina, nesse carretel, em formato de arame. O carretel em formato de arame é usado no processo MIG-MAG e também no processo arame tubular. A vareta de soldagem ela é usada no processo TIG e no processo oxiacetilênico. Então, esses são os eletrodos nus, vareta ou arame. Também no processo arco submerso é usado uma fita metálica, uma fita que ela funciona com um carretel no sistema do arame MIG-MAG para se executar soldagem no processo arco submerso, que nós vamos estudar e aprender sobre ele mais na frente. Bom, por hoje nós ficamos por aqui. Contamos com você na próxima teleaula. Espero que você tenha gostado e peço que você curta o nosso canal, que você inscreva na nossa página e ajude a divulgar esse nosso trabalho. Muito obrigado e fiquem com Deus.